Bom dia, passando mais uma vez com a poderosíssima palavra do Senhor, a palavra que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, quero compartilhar uma palavra bem rápida nesta manhã, que se encontra no Evangelho de Mateus, glória a Deus, a partir do versículo 20, que diz assim: certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus, tocou na barra das suas vestes, na orla das suas vestes, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Jesus virou e viu a mulher e disse: coragem, filha, você está curada, porque você teve fé. E naquele mesmo momento, a mulher ficou curada. Uma palavra muito conhecida e poderosa, né? Qual uma mulher, aleluia, que vivia isolada da sociedade, da sua família, dos seus amigos, né? De todos. Ela tinha uma hemorragia há 12 anos, aleluia. E imagino quão difícil deveria ser para ela, né? Ser excluída da sociedade. Quantas vezes nós somos excluídas por meia dúzia de pessoas, por uma pessoa, duas pessoas, e nós já nos sentimos tristes, né? Aleluia. Quanto mais você ser excluída de uma sociedade inteira, porque naquela época os leprosos, né, todos que sofriam de algumas enfermidades, como a hemorragia também, aleluia, eles não podiam conviver no meio das pessoas, os coxos, os mancos, os aleijados, aleluia. E essa mulher, aleluia, há 12 anos, aleluia, ela sofria dessa hemorragia, ela já tinha tentado de tudo, aleluia, e não tinha obtido uma resposta, uma cura, aleluia. Muitas vezes eu quero dizer, aleluia, que nós esperamos muito tempo, aleluia, aleluia, para nós tomarmos uma iniciativa, aleluia. Muitas vezes nós esperamos muito tempo para determinarmos algo na nossa vida. Essa mulher esperou cerca de 12 anos, aleluia. Quando ela ouviu que Jesus estava passando naquele lugar, naquela cidade ali, brotou uma esperança em seu coração, né? A Bíblia não fala se essa seria a primeira vez que Jesus estava passando ali, se era a segunda, se era a terceira, né? Quantas vezes Jesus já havia passado por aquele lugar. Mas a palavra nos diz que, ouvindo a mulher que Jesus iria passar, aleluia, naquela cidade, aleluia, ela resolveu, aleluia, aleluia, ir ao encontro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo já era muito conhecido, aleluia. Nessa época o Senhor já fazia inúmeros milagres, prodígios e maravilhas. E certamente essa mulher já deveria ter ouvido de Jesus há muito tempo. Como muitas pessoas ainda hoje, né? Quantas pessoas ouvem falar de Jesus há anos e anos e anos, mas continuam sofrendo, continuam se arrastando, continuam perdendo tempo, aleluia, porque 12 anos não são 12 dias, aleluia, aleluia. Mas, aleluia, uma atitude pode mudar, aleluia, a nossa vida toda. Pode mudar uma vida, aleluia, uma vida toda, aleluia, aleluia. E por causa dessa atitude dela ter ido,
aleluia, mesmo se rastejando, mesmo escondida no meio da multidão para não ser vista, porque ela estava correndo perigo de morte, né, de ser apedrejada, porque ela de maneira nenhuma poderia, aleluia, aleluia, conviver com as demais pessoas, aleluia. Ela de maneira nenhuma poderia estar no meio da multidão, mas ela tomou uma atitude de fé, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e nunca é tarde para nós tomarmos uma atitude de fé, aleluia, diante do Senhor. Talvez você esteja sofrendo, aleluia, há muito tempo, talvez você esteja sendo resistente, alabassura e canta lamanaia, porque eu nunca vou ser crente na minha vida. Eu também falava isso. Eu não quero ser crente, eu só vou ser crente quando eu estiver bem velhinha e que eu tiver curtido a minha vida. Essas eram as minhas palavras. Mas aprove o Senhor, aleluia, pela sua misericórdia e pelo seu amor através de um acidente de carro, aleluia, aleluia, onde houve 2 mortes instantâneas e o Senhor me livrou. Aleluia. Os 2 carros bateram um de frente para o outro, os 2 motoristas morreram na hora. E eu era uma das pessoas que estava no banco da frente, né, com a motorista e mais uma pessoa do meu lado. Estávamos assim, um carro com 8 pessoas, 5 pessoas atrás e 3 pessoas na frente, a motorista, eu e mais uma menina. E aprove o Senhor, aleluia, diante da minha rebeldia, aleluia, em dizer que eu jamais queria saber dos caminhos do Senhor, de estar na presença do Senhor, que eu vou curtir a minha vida, curtir minhas baladas, curtir, né, aproveitar a minha juventude, que eu achava que era aproveitar a minha vaidade, que era exagerada, eu era exagerada em tudo que eu fazia. Então, irmãos, aleluia, talvez você esteja ouvindo essa palavra e você ainda não tomou uma decisão, aleluia. Essa mulher enfrentou, aleluia, uma grande multidão. Essa mulher resolveu romper, aleluia. Aleluia, é tempo de nós rompermos com medo, rompemos com medo, com as paralisações, com medo do que as pessoas vão falar, com medo do que as pessoas vão pensar. Muitas pessoas religiosas, eu conheço pessoas religiosas que elas não tomam uma decisão com Jesus, é porque a minha família toda é de tal denominação, é de tal religião, e eu não posso. Aleluia. Eu já vivi situações de pessoas que estavam vivendo num pecado muito, muito, muito grave. Aleluia, ao qual eu falei para ela, aleluia, segue a tua vida, porque é melhor você seguir a sua vida do que você tá fazendo isso, né? Que você tá fazendo, que é grave, muito, muito, muito grave, né? Diante de Deus, né? Diante do seu esposo, aleluia. E a pessoa falou assim: eu não posso por causa dos anciões da família, por causa das pessoas, do que as pessoas vão dizer. Mas, aleluia, largar o pecado, aleluia, não era difícil, né? Era difícil largar o pecado, era difícil, muito difícil, mas tomar uma decisão, aleluia. Por causa das outras pessoas, ela não podia. Então, muitas vezes nós estamos aprisionados. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para aprisionar as pessoas, né? Colocarem as pessoas em cativeiros e elas
muitas vezes preocupadas com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Mas essa mulher, ela tomou uma atitude de fé, aleluia, mesmo sem saber o que poderia acontecer, ela falou assim: eu creio que se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ela saiu se arrastando para não ser vista no meio da multidão. Aleluia, e o engraçado, alabaçura e canto alabassaia, que diante de uma multidão muito grande, aleluia, muitas pessoas estavam ali atrás de Jesus, porque onde Jesus andava, uma multidão o acompanhava. Mas eu quero dizer que muitas pessoas estavam ali só como espectadores. Muitas pessoas estavam ali, aleluia, mas somente essa mulher, aleluia, no meio de milhares e milhares de pessoas. Não sei quantas pessoas estavam ali, mas em certo momento, aleluia, quando ela chegou se arrastando por entre os pés, aleluia, no meio da multidão para não ser vista, reconhecida, aleluia, Jesus falou assim: alguém me tocou. Aí os discípulos falaram: mestre, a multidão te aperta, aleluia. A multidão está te apertando, a multidão está te comprimindo e você fala que alguém me tocou? Alguém me tocou? Porque Jesus sabia lá, suricanta, lamanaia, que quando alguém o toca de uma forma diferente, quando alguém ora de uma forma diferente, quando alguém chega diante dele de uma forma diferente, aleluia. Ali estavam cheios de pessoas, uma multidão, mas somente uma mulher, aleluia, aleluia, tocou o Senhor, aleluia, tocou no seu coração. Ela não somente tocou nas suas vestes, ela tocou no profundo do seu coração, aleluia, porque o Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabia quem era aquela mulher, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então ela disse: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Aleluia. E Jesus virou, aleluia, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você está curada porque você teve fé. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. A única coisa que o Senhor espera de nós, aleluia, é que nós tenhamos fé. É que nós tenhamos essa mesma ousadia. Essa mulher rompeu com uma grande multidão. Aleluia. O que você precisa romper, aleluia. Ao final deste ano de dezembro, o último mês do ano, o Senhor tem me dado palavras, né? Com direções para as nossas vidas, para que a gente venha viver o sobrenatural no próximo ano e que não venha se repetir as mesmas coisas. O que você precisa romper, aleluia, para que você venha viver a novidade de vida, os milagres de Deus, a restauração de Deus, a cura, aleluia. Aleluia, viver o teu propósito com excelência, a tua missão, o teu chamado. O que você precisa romper? Você precisa romper com os medos, você precisa romper, aleluia, com a paralisação, você precisa romper com aquilo que tenta, né, roubar a sua fé, aleluia. Hoje é dia de romper. Hoje é dia de romper com tudo aquilo que o inimigo coloca nas nossas vidas para que nós não viemos viver, aleluia, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Por causa de uma atitude, às vezes uma atitude sua, aleluia, ela vai te levar a viver o sobrenatural de Deus. Talvez aquilo que você está esperando há tanto tempo só está dependendo de uma atitude da tua parte, de uma atitude da minha parte. E porque, irmãos, eu tenho sempre falado a mesma coisa.
Aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer, porque a parte do Senhor com certeza Ele fará. Então, nesta manhã, aleluia, a palavra é muito breve, mas é muito objetiva. Hoje é dia de romper. Hoje é dia de romper. Aleluia, romper com a procrastinação, romper com os medos, romper com os temores, romper com os gigantes que muitas vezes nem é um gigante, aleluia. Aleluia, às vezes é algo tão pequeno, mas a nossa mente, ela viaja tanto, ela faz crescer 3 vezes mais uma situação que é tão pequena e para nós se torna um gigante. Aleluia, essa mulher é um exemplo de fé e de ousadia, aleluia. Uma mulher que teve ousadia, aleluia, diante de tantas pessoas que se a vissem, aleluia, ela poderia ser morta apedrejada. Mas ela resolveu, aleluia, aleluia, tomar uma atitude, aleluia, aleluia, que a levou a viver um grande e poderoso milagre. Uma atitude dela, aleluia, aleluia. Eu não sei se ela teve outras oportunidades, em outras oportunidades Jesus poderia ter passado por ali, mas ela não teve coragem, eu não sei. Eu sei que neste dia, após 12 anos, aleluia, não vamos esperar tanto tempo, aleluia, o tempo passa, o tempo ruge, o Senhor tem pressa contigo, o Senhor tem pressa com a tua vida, o Senhor tem pressa no teu ministério, o Senhor tem pressa de salvar a tua família, o Senhor tem pressa de te usar, o Senhor tem pressa de te levantar. Para de perder tempo, 12 anos é muito tempo, talvez nós estamos já há muito tempo, já era para nós estarmos muito além da onde nós estamos e o Senhor não pode fazer nada, o Senhor está esperando somente a nossa posição, a nossa decisão, aleluia. Levanta-te, é a palavra do Senhor para esse tempo, levanta-te e resplandece. O Senhor deseja nos levantar, levanta e resplandece porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não é tempo mais de ficar esperando, é tempo de tomar atitude, é tempo de ser fiel no pouco, é tempo de se levantar, aleluia, e fazer, aleluia, aquilo que nós precisamos fazer, porque o Senhor, Ele fará. Aleluia, a palavra do Senhor fala, santificai-vos, me busque mais intensamente, tenha prazer na minha palavra, tenha prazer na minha lei, aleluia, santifique-se, santifique um dia de proibição, um dia não, Senhor, esse dia será totalmente dedicado a Ti, eu vou tirar isso e aquilo, eu vou tirar dos meus olhos a tela do celular, eu vou ficar por um período em santificação, eu não vou assistir algo que eu gosto muito. Irmãos, é tempo de santificar, é tempo de buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, aleluia. Aleluia, é tempo de buscar ao Senhor. Chegai-vos a Deus, diz a palavra, e Ele se chegará a vós outros, aleluia. Primeiro nós temos que chegar a Deus, nós é que temos a chegar a Deus, e Ele se chegará a nós. O Senhor está esperando de nós uma atitude para mudar a nossa história, a nossa vida. Quem sabe nós chegamos agora aqui no final desse mês de dezembro, ainda não estamos vivendo as promessas, aleluia, aquilo que nós temos esperado da parte de Deus, porque tem faltado atitudes na minha vida, eu falo por mim também, tem faltado mais atitude, porque por causa de uma atitude que essa mulher, aleluia, ela teve, aleluia, depois de 12 anos, ela não poderia ter feito isso antes, Quantas vezes nós carregamos coisas que não era mais para nós estarmos carregando,
Quantas vezes não era para nós estarmos carregando enfermidades, tantas coisas, né? Na nossa vida emocional, na nossa vida, na nossa saúde, em tantas áreas da nossa vida. Mas falta atitude. Muitas vezes nós temos, aleluia, nós temos tudo que nós precisamos, nós temos, aleluia. Nós temos a palavra de Deus, nós temos, aleluia, ouvido a palavra de Deus, nós vamos para a igreja, nós ouvimos a palavra, mas muitas vezes está faltando uma atitude, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu vou continuar aqui. No 23 diz assim: Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso, quando viu os que tocavam música fúnebre. Aleluia. E viu a multidão numa confusão geral, disse: Saiam todos daqui. Aleluia. Aleluia. A menina não morreu. A menina está dormindo. Aleluia. Foi necessário Jesus passar por aquele caminho. Aleluia. Aleluia. Se encontrar primeiramente com a mulher do fluxo de sangue, para depois, aleluia, aleluia, ele ir ao encontro, né, de Talita. Talita Cumi, a menina que tinha, né, sido dada por morta. Aleluia. Saiam todos daqui. A menina morreu, falaram para Jesus. Falaram, né? E Jesus disse: Saiam todos daqui. A menina não morreu. A menina não morreu. Ela está dormindo. Então começaram a rir dele. Aleluia. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto. Aleluia. Em que a menina estava. Pegou-a pela mão e ela se levantou. Aleluia. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. 2 milagres num só dia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o Senhor não mudou. Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Nós é que mudamos. Nós é que recuamos. Nós é que não fazemos uso da palavra de Deus. Aleluia. Nós às vezes lemos a palavra, nós escutamos a palavra, mas na hora de nós praticarmos, de nós termos uma atitude de fé perante a palavra, nós não temos. Mas aqui esses 2 milagres vem nesta manhã deste dia nos incentivar, aleluia, aleluia, a saber que o Senhor, aleluia, Ele não se esqueceu de nós, aleluia, a saber que o Senhor, Ele se preocupa conosco, a saber que o Senhor, Ele tem interesse, Ele tem expectativas, Ele deseja manifestar a sua graça e o seu poder sobre as nossas vidas. É o desejo do Senhor nos ver curado, nos ver restaurado, nos ver liberto de tudo aquilo que vem para nos aprisionar, nos ver liberto dos medos, né? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então é manhã de vitória, é manhã de glória. Eu não sei o que você está esperando, alabassuri canta lamanaia. Eu não sei quanto tempo você já está sofrendo por algo que tem, né, te trazido dores, né, algo que tem, aleluia,
aleluia, te trazido dores que tem te feito mal, aleluia, que você já está há muito tempo nessa situação, aleluia, aleluia, não sei se é 1 ano, se é 2 anos, se são 3 anos, se são 4 anos que você está passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, ou talvez uma porta de emprego está fechada, ou talvez você está olhando para o seu filho, aleluia, que está desviado, ou quem sabe está nas drogas, ou na bebedeira, ou quem sabe é o seu esposo. Eu não sei qual é a situação, Alebassuri canta lamanaia. Eu quero te dizer nesta manhã, desse dia, que o Senhor, Ele nos encoraja a termos uma atitude de fé. Uma atitude de fé pode mudar toda a nossa história diante do Senhor. Aleluia. Hoje nós não precisamos ir atrás das multidões. Aleluia. Jesus, alebassuri canta lamanaia. Ele habita em nós. Aleluia. Pelo seu Espírito Santo. Basta você trancar a porta do seu quarto, como diz a palavra. E o Pai que está em secreto, aleluia, ouvirá as tuas orações, Ele responderá. A palavra de Deus diz: clama a mim e eu te responderei. O Senhor tem prazer em nos responder. Muitas vezes o Senhor não nos responde, muitas vezes o Senhor não vem, aleluia, com aquilo que nós estamos precisando, porque nós não pedimos. A palavra de Deus diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta abrir-se-á. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate a porta se abre. Aleluia. Havia uma viúva, aleluia, que ela tinha uma causa diante de um juiz e ela importunava esse juiz todos os dias por essa causa. Chegou um dia que o juiz estava aborrecido e ele já não aguentava mais essa mulher, aleluia, bater na sua porta, né, insistindo por essa causa, aleluia. E ele falou: por causa da insistência dessa mulher, para que eu me livre logo dela, eu vou atender, né, e vou dar a causa para ela. Aleluia. Era um juiz iníquo, era um homem que não temia nem a Deus e nem aos homens. E a palavra nos diz mais à frente: quanto mais Jesus, aleluia, o Senhor, aleluia, não nos abençoará, não atenderá às nossas petições. Se um homem injusto, ímpio, ele foi capaz, pela importunação daquela mulher, dar a ela o que ela precisava, quanto mais o Senhor, Ele não nos dará todas as coisas. Nós temos que ser insistentes, nós temos que ser perseverantes, nós temos que bater, aleluia. Porque, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, através da oração, aleluia, no nosso lugar secreto, aleluia, ninguém precisa estar vendo, é só você e Deus. O céu, ele desce até nós, o céu se abre, aleluia, e o Senhor responde. O Senhor é Deus que responde, senão ele não falaria: clama a mim e responder-te-ei, e eu te anunciar-te-ei coisas grandes ou coisas que você nem imagina. Eu vou te mostrar quando você começar a me buscar. Tome nessa manhã uma atitude de fé, aleluia, para que, aleluia, nós possamos romper, aleluia, não somente de um ano para o outro, mas romper em fé, romper com atitudes que vão nos levar, aleluia, ao nosso milagre em 2026. Quem sabe esse ano todinho, aleluia, nós não recebemos, aleluia, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós queremos, porque nós nada fizemos, aleluia, porque nós não tomamos atitudes,
Aleluia, nós precisamos tomar atitudes de fé, nós temos que profetizar a palavra, crer na palavra, orar a palavra até que ela se cumpra, ter atitudes de fé, aleluia, ser fiel no pouco, aleluia, como o Senhor falou àquele servo bom e fiel. Eu quero me achar nesse ano de 2006, como essa palavra nos diz em Mateus 25, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tenha uma atitude de fé neste dia. Busque ao Senhor. Talvez para você é muito impossível e muitas vezes o inimigo diz e ele sopra. Não adianta você estar orando, não adianta, você já orou uma vez, você já orou 2 vezes. Não adianta você orar por esse seu filho. Olha como ele se encontra. Não adianta você orar pelo teu marido, não adianta você orar, aleluia, pela sua esposa ou por algo que você está orando. Isso, aleluia, são falácias do inimigo. Aleluia, porque o inimigo, ele veio para roubar, ele quer matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O Senhor veio, aleluia, para destruir as obras do diabo, aleluia. E ele, sabendo que as obras dele serão destruídas, ele tenta tirar a nossa fé da palavra de Deus e olhar para a circunstância e olhar para o que nós estamos vendo, mas o Senhor não nos chamou para nós olharmos para o que nós estamos vendo. O Senhor nos chamou para nós olharmos por fé e não por vista. Profetiza, aleluia. Esse meu filho, ele está nas drogas. Não, esse meu filho, ele é um pastor. Não, esse meu filho é um missionário. As pessoas vão rir de você hoje, mas amanhã, alaçuricanta, alabassaia, elas vão ver, aleluia, o poder de Deus, porque o evangelho é poder de Deus para todos aqueles que creem. Aleluia. Profetiza sobre a sua filha. Minha filha é uma bênção, minha filha é uma missionária, meu filho é um profeta, meu filho é um pastor das nações. Meu filho, cadê seu filho? Seu filho pode estar lá na biqueira. Não. Meu filho, ele é um pastor. Meu filho é um pregador. Meu filho é um profeta. Nós temos que profetizar, aleluia. Porque há poder, aleluia. Há poder nas nossas palavras, aleluia. Aleluia, há poder nas nossas palavras, nós temos que ter palavras para abençoar. A palavra do Senhor diz, eu vos dei, poder para abençoar, e não para revogar, para abençoar. Aleluia, aleluia, nós temos poder na nossa boca, aleluia, um manancial, aleluia, aleluia, que flui rios de águas vivas, que flui a palavra de Deus, que tem que fluir, aleluia, independente das circunstâncias, independente do que nós estamos vendo, aleluia, independente das zombarias, porque quando você for falar que seu filho é um pastor, não, meu filho é um pastor. Não, mas ele está nas drogas, mas ele já é um pastor. Ele está nas drogas, mas ele vai ser um pastor, ele é um pastor, ele é um profeta, ela é uma missionária. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesse tempo as pessoas se levantaram como zombadores, aleluia, porque são pessoas que não têm fé para viver os milagres, que não têm fé para viver os propósitos de Deus e não querem, aleluia, que você viva. Aleluia, tome posse dessa palavra. Uma atitude dessa mulher mudou a sua história para sempre. Aleluia, aleluia, uma atitude dela, aleluia, transformou a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Alabassuri canta alamanaia. Fique com essa palavra nessa manhã, para que no ano de 2026 você venha ter mais atitudes,
mais atitudes, aleluia, que vão te levar a viver, aleluia, o que ninguém vive, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Eu vou estar orando ao final dessa palavra, para que Deus esteja nos abençoando, nos enchendo de fé, nos enchendo de ousadia e de atitude, para nós vivermos, aleluia, o que ninguém vive. Nós precisamos fazer o que ninguém quer fazer. Você só vai viver, aleluia, o que ninguém vive, se você tiver coragem de fazer o que ninguém está querendo fazer. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua poderosa presença e da Tua palavra, aleluia, que é fiel e verdadeira. A Tua palavra diz que tudo passará, os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras não hão de passar, Senhor. Pelo poder da palavra de Deus, Pai. Senhor, nos dá atitude, Senhor, aleluia, para que nós venhamos andar em conformidade com a Tua palavra, conformidade, Senhor, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós professamos, Pai. Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra, ela já está na nossa boca e ela já está no nosso coração. E essa é a palavra que nós pregamos, a Tua palavra que diz que ela não volta vazia, que ela tem um endereço e que ela faz aquilo que lhe apraz, Pai. Pai, em nome de Jesus, vem com encorajamento, vem com força. Nos ajuda, Senhor, a entrar no secreto contigo, Pai, a profetizar, a ter atitudes de fé como essa mulher, que era uma mulher, Senhor, que ela não podia de maneira alguma estar no meio das pessoas, Pai, porque ela era uma pessoa que tinha um fluxo de sangue, né? Ela era imunda perante a sociedade. Aleluia, Senhor, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta, mas ela tomou uma atitude de fé e ela saiu se rastejando, escondida, Pai, talvez toda coberta para não ser reconhecida, se rastejando no meio da multidão, Pai, até chegar aos Teus pés, o lugar da onde nós nunca devemos sair dos Teus pés, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dá a mesma fé e a mesma atitude que essa mulher teve, Pai, para, Senhor, tocar, Senhor, não somente nos Teus pés, não somente na orla das Tuas vestes, mas tocar no Teu coração, Pai. Deus, sabemos que nós somos imperfeitos e falhos, mas nós queremos mais de Ti. Nós chamamos, meu Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o motivo e a razão da nossa vida, Pai, da nossa existência, Senhor. Nós chamamos e nessa manhã nós declaramos, Senhor, que nós não somos nada sem Ti. O Senhor sem nós, o Senhor continua sendo Deus, Pai, mas nós sem o Senhor nós não somos nada. Vai adiante, Senhor, dessas pessoas que estão, Senhor, aleluia, paralisadas, prostradas, que não têm conseguido ter uma atitude de fé que vão levá-las a um milagre, Pai. O milagre está à porta, alabassuri canta lamanaia da vida delas, Pai. Deus, em nome de Jesus, mas a falta de atitude, o medo, Senhor, a paralisação, as vozes contrárias, Pai, tudo aquilo, todo impedimento, põe por terra nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Todo gigante que tem se levantado, Senhor, para amedrontar, para dizer que não tem mais jeito, Pai. Se Davi fosse olhar para o tamanho do gigante, Deus, ele jamais teria vencido o gigante, Pai. Mas ele falou que era no nome do Senhor, aleluia.
Aleluia, arvora a bandeira da vitória nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, porque, Senhor, assim como Davi, com apenas umas pedrinhas, Senhor, ele tombou um gigante, Pai, em nome de Jesus, apenas com uma atitude. Muitas vezes o Senhor espera de nós somente uma atitude, porque as demais coisas Ele vai fazer, aleluia, mas nós estamos esperando e não fazemos a nossa parte e não tomamos um posicionamento e não tomamos, aleluia, posse, alabassure canta, alamanaia, daquilo que o Senhor já tem preparado nas regiões celestiais, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Nós somos herdeiros e co-herdeiros do Senhor, somos Teus filhos e temos, né, como posse a herança, aleluia, de filhos, Pai. E o Senhor deseja nos abençoar, o Senhor nos deseja, Senhor, prosperar, o Senhor nos deseja enriquecer. Não estou falando de enriquecer, de ser rico, milionário, não. Ser próspero não é ser cheio de mansões e de riquezas, né? É de que nada vai nos faltar, porque certamente o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória. Aleluia, o Senhor é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes, o Senhor é aquele que anseia por nós, o Senhor é aquele que espera por nós, o Senhor é aquele que nos aguarda, aleluia, o Senhor aguarda ouvir a nossa oração e tem prazer em responder a nós, o Senhor é aquele que tem prazer, aleluia, aleluia, em fazer o sobrenatural acontecer, porque a Tua palavra diz: aquilo, filho, que o teu olho não viu. Não, teu olho não viu. Você nem imagina. O teu ouvido também não ouviu. Aleluia. E nem sequer tem passado pelo teu coração. Aleluia. São as coisas que o Senhor tem preparado. Aleluia. Para aqueles que o amam. Há uma condição. Aleluia. Para aqueles que o amam. Aleluia, nós precisamos amar ao Senhor mais do que todas as coisas. A palavra do Senhor diz que aquele que ama pai, mãe, filhos, filha, que amar marido, mulher, mais do que a mim, diz o Senhor, não é digno de mim. Nós temos que amar as pessoas, mas não mais do que a Deus, aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo como a nós mesmos. Então, as coisas que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e nem sequer se passou ao teu coração, são as coisas que Deus tem preparado, tem planejado, está preparada para você que ama a Deus, para você que busca a Deus, mesmo na sua pouca força, mesmo diante das suas falhas. Talvez por vezes você cai aqui, levanta ali. A palavra de Deus diz: o justo poderá cair 7 vezes, mas ele não ficará prostrado, porque fiel o Senhor para o levantar. Não importa, talvez você se sinta nesta manhã: eu estou tão caído, eu não estou conseguindo me manter no posicionamento com Deus, não estou conseguindo ser fiel, aleluia, com Deus, aleluia. O Senhor não te pede muito, o Senhor te pede pouco nesta manhã. Seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Fiel nas pequenas coisas, no teu dia a dia, em buscar o Senhor, em desejar estar com Ele, em ouvir uma pregação, em ouvir um louvor, cantar louvores ao Senhor enquanto você está limpando a sua casa, enquanto você está fazendo algo, se você não está no seu trabalho, você pode falar com Deus. Deus deseja, aleluia, ouvir a tua voz. Deus deseja, aleluia, que você tenha uma atitude, porque quando nós temos uma atitude perante o Senhor, aleluia, o Senhor, aleluia, Ele se move, aleluia, ao nosso favor. Quando nós colocamos o nosso pé, aleluia, aleluia, ainda que nós não estamos vendo nada, o Senhor coloca o chão para nós pisarmos.
Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da mulher do fluxo de sangue. É o Deus, aleluia, que espera somente uma atitude. Se ela tivesse ficado na casa dela parada, com medo, não tem como, aleluia. Ela não teria sido, aleluia, curada. Ela não teria sido, aleluia, abençoada pelo Senhor Jesus Cristo, mas ela tomou uma atitude, aleluia, mesmo se rastejando, se você não conseguir andar, aleluia, se rasteje. Se você não conseguir se rastejar, vá de joelhos, mas não desista, mas fique firme, porque o Senhor tem grandes bênçãos para você, para sua casa, para sua família. O Senhor tem portas abertas, o Senhor tem provisão, o Senhor tem cura, o Senhor tem livramento, o Senhor tem salvação, o Senhor tem libertação para tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salva a tua casa, independente de onde o seu filho estiver, se estiver na boca do tráfico, se a sua filha estiver, aleluia, né, jogada pela rua. Quantos jovens estão, aleluia, né, jogados como andarilhos por aí. O Senhor fez uma grande obra certa vez, aleluia, na vida de um meu irmão. Ele era usuário de crack, aleluia. E nós orávamos constantemente pela vida dele, Minha mãe andava pelas ruas sem saber onde ele estava, ele sumia por dias, ele andava a pé, como um andarilho, sem ter rumo, até que certo dia, né, nós estávamos assim, né, nós criamos no Senhor, sempre cremos no Senhor. Nossa casa era cheia de profetas, nossa casa era cheia de homens e mulheres de Deus que iam orar por ele, porque ele era muito conhecido na cidade, aleluia. Até um dia que Deus permitiu que pegassem ele e desse uma surra muito grande nele, quebraram ele, só não mataram ele porque chegaram a tempo e chamaram minha mãe e levamos ele para casa. Acho que ele foi para pronto socorro primeiro, depois ele foi para casa, aleluia. E ele ficou em casa e possibilitado, né? Ficou na sala, deitado no colchão na sala por dias e dias e dias, todo quebrado, todo machucado.